Estamos chegando com mais uma edição do nosso Esporte Mais e hoje com a participação do Juliano Moreira aqui com a gente. A gente vai falar de Brasileirão, vai falar de esporte nas cidades, vai falar aí de muita coisa acontecendo no futebol do Rio de Janeiro, também em todas as divisões e o esporte em geral. Então vem com a gente, está começando mais um Esporte Mais. Iniciando mais uma edição, prazer receber aqui o Juliano. Depois de um tempo, né, Juliano? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Veio campeão agora, conquistou aí como treinador pelo Páqua, o Sub-11 Guapimirim, né? Isso. Tranquilo, já se preparando para os próximos. Já se preparando para daqui a alguns dias para o Sub-9. É isso aí, a gente vai falar de futebol de base em Guapimirim, na região, do trabalho do Juliano e também um pouquinho mais aí falar de classificação. Guapimirim vai decidir mais uma vez aí o Sub-17 no Campeonato Estadual de Seleções Municipais. Então a gente vai estar falando sobre isso. Mas, meu amigo Juliano, vamos falar de Campeonato Brasileiro também. Então, vou contar inclusive com o comentário do nosso Pedro Paes, o Pedrinho, que vai falar pra gente. A gente começa destacando a rodada que aconteceu nessa terça-feira. Os jogos de terça foram Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, Juventude 1, Vitória 1. O Vitória segue sem ganhar no campeonato. O Clássico Carioca, vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 1-0. E o Atlético Mineiro derrotando o RB Bragantino por 2-1 na casa do adversário. Bom, um jogo, vamos comentar um pouquinho mais sobre o Botafogo, né? Que venceu com um gol do Bastos, mas e que o Fábio ainda evitou um placar maior. E a coisa está andando complicada pelo lado do Fluminense. Pedrinho, me diz aí, enquanto a gente vê um pouco mais sobre esse jogo, como é que anda essa questão do Fluminense e o Botafogo se mantendo na ponta da tabela, brigando, sonhando com o título. Lógico que o botafoguense, né, Juliano, fica desconfiado depois do ano passado, né? O título estava aqui na mão, né? E deixou ele escapar. Então, o torcedor botafoguense, ele está assim, acreditando, mas desconfiado, né, Juliano? Mas, o Pedrinho, e você, o que acha disso tudo? Botafogo e Fluminense fizeram um jogaço aí na terça-feira. Botafogo 1-0, gol de baixo. O Fluminense apático, sem saída de bola. Tá fazendo muita falta alguns jogadores. O Fluminense parece que perdeu o rumo. Não é aquele time que nós estamos acostumados a ver. O Botafogo, assim, não sabe, lembrando muito o time do ano passado, que até quando estava bem, um jogo muito compacto, imprimindo um ritmo muito forte, em cima, marcou alto, não deixou o Fluminense respirar, e o placar foi muito, muito baixo, porque tinha que ser os 3-4-0 Botafogo. Se não é o Fábio, o Fluminense tomava uma goleada aí, sei lá. O Fluminense muito fraco e não sei o que está acontecendo. Essa saída de bola tá, sabe, muito fraca, muito... O Fluminense não consegue mais jogar daquele jeito. E os outros times também aprenderam um pouco a jogar contra o Fluminense, né? De tanto ver, coisa e tal. Mas se marcar alto, eles se embolam e no final dá um chutão ou perdem a bola de bobeira. E o Botafogo não está indo nem aí para isso. Júlio César, o Júnior Santos arrebentando. E time muito, muito, muito certinho, Botafogo. A volta do Chiquinho também. O Chiquinho sabe segurar uma bola para fazer aquele peão para o time rodar em cima dele e ele toca a bola. Olha, o Botafogo tá dando gosto de ver jogar e o Fluminense tem que melhorar muito porque vai se embolar. Mesmo pegando o Grêmio, eu vi o jogo do Grêmio também, o Grêmio não tá de bobeira. O Fluminense tem que dar uma melhorada rápida. Bom, nós vamos agora conferir, Juliano, os resultados do complemento da rodada que foi nessa quinta-feira. Vamos conferir os outros 6 jogos dessa 8ª rodada do Brasileirão.
A rodada dessa quinta-feira começou com a vitória do Cruzeiro sobre o Cuiabá por 2-1 no Mineirão. Em Criciúma, o Internacional empatou com o São Paulo em 0-0. No Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1. Na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense fez 3-1 no Criciúma. O Bahia segue firme, empatado em número de pontos com o Flamengo após vencer o Fortaleza por 1-0. E o Palmeiras derrotou o Vasco por 2-0. Antes de pedirmos a opinião do nosso Pedro Paes, aí o Pedrinho, só lembrar a rodada de final de semana, a 9ª rodada, que começa nesse sábado às 18h30 com Bragantino e Juventude. Depois tem Fluminense e Atlético Goianiense, 9 horas no Maracanã. No domingo, 16 horas, tem Vitória Internacional em Salvador, Corinthians e São Paulo, clássico no Neoquímica Arena. O Flamengo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. E às 18h30, o Grêmio joga no Espírito Santo contra o Botafogo. Em São Januário, tem Vasco e Cruzeiro. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Fortaleza. E no Heriberto Rios, Criciúma e Bahia. A rodada é complementada na segunda-feira com o jogão Atlético Mineiro e Palmeiras. Rapaz, Flamengo aí jogando bem, né? Grande destaque para o Luiz Araújo. Meteu 2 golaços, com assistência do Pedro. Flamengo 2-1 no Grêmio. O Grêmio até fez uma partida bem honesta, sabe, pelo momento que está passando. Achei boa a participação do Grêmio, mas o Flamengo ganhou tranquilo. O Grêmio fez um gol no final. E o grande destaque aí para o Luiz Araújo, que arrepiou, chuta muito bem, tem um chute colocado, sabe? A bola vai com uma violência. E é isso, Flamengo só cheio de desfalque, gente contundida, não perdeu o Cebolinha ontem e mais um jogador, gente na seleções de várias seleções. O time do Flamengo é quase uma seleção. E é isso, Flamengo aí mais 3 pontos, cabeça aí, tá em primeiro lugar. E vai dar trabalho o Flamengo. Completo depois da Copa América aí, não sei não. E o Vasco, falar o quê, Maurício? O que sobrou para falar do Vasco? Tomou 2-0 também foi. Ah, meu pai. Piquerez e Rony. Ainda anularam um golzinho do Verrete. Tem que rir. Destaque aí pro Estevão, joga muito, o garoto joga muito. O Palmeiras tem um excelente aí, sei lá, categoria de base, não sei qual trabalho, porque do Vasco não aparece ninguém. Parece que tá aparecendo 10 anos um bom jogador. O Flamengo, o Palmeiras, esses times aí que sabem investir dinheiro, parece que, sei lá, tem uma fábrica lá de novos talentos, ou tem olheiros aí pelo Brasil, pelo mundo. Sempre tem um garoto, um bom garoto, o Santos também, né? Aparece aí toda hora um garoto, mas o Vasco é complicado, a defesa muito fraca, o portuguesinho aí do bonezinho vai ter muito trabalho pela frente. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais aí sobre o futebol profissional, mas a gente vai falar um pouco agora sobre o esporte nas cidades e falar aí do Pacua, campeão sub-11 de Guapimirim. A gente trouxe aqui recentemente as fotos do time, da comemoração, um dos gols do título. E a gente vai, enquanto a gente conversa um pouquinho, aproveita para rever alguns lances da partida. E eu queria que você falasse para a gente da campanha, né? A campanha foi muito boa até chegar na grande final, um jogo muito disputado com o Vila e a vitória por 3-2. Obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, sempre é um prazer estar aqui com vocês. E a Pacua, você viu como que os meninos jogam muito? O molecada tá jogam demais, jogando, né? Bola. Pô, bacana, o futebol de Guapimirim tá bacana, né? De base, é né? Isso. Campeonato Sub-11, né? O ano passado eu fui vice-campeão, esse ano eu fui campeão. O ano passado eu fui campeão Sub-9, aí esse ano agora daqui a um mês vai começar o Sub-9. O Sub-11 foi um campeonato lindo, né? O Rafael fez um trabalho lindo com
as crianças. E também tem essa competição também que está Copa Lene também, que é o Sub-11 também está jogando e está na liderança, né? A nossa seleção de Guapimirim. Essa competição Tem reúne clubes, equipes de outras tem cidades. O seu time. Então, o América está por lá? Ameriquinha. Tá. Meu querido América. Isso. Se eu falar Ameriquinha, São tem de gente clubes que... e cidades essa Mecão. competição, né? Não é uma competição assim pela FERJ. Sim. Né? É uma competição feita por um empresário, mas é uma competição muito bacana também. Mas essa do municipal foi muito bonito, foi uma competição disputada, uma competição difícil, né? Tinha bastante time bom. A gente conseguiu chegar invicto, ganhamos tudo, né, praticamente. O melhor goleiro, artilheiro, craque no campeonato. Uhum. Então foi... Quem foi o artilheiro? O artilheiro foi o Cauã. Cauã. E o craque? O craque do campeonato também foi o Cauã. Cauã. Craque e artilheiro. Craque, Cauã é craque. E o goleiro menos vazado? O goleiro foi o João. Pela defesa, o João. Foi o João. Aí ele recebe, hoje não é nem o goleiro ou tem gente, hoje em dia... Melhor goleiro. Melhor goleiro, né? Goleiro. Foi aquele que menos gols tomou, mais se destacou. Beleza. O Julianinho, a garotada aí do Sub-9, tá treinando e tão firme aí para... Tão firme, tá... Ainda tem alguns meninos ainda do ano passado, do Sub-9, né? Que foi campeão, como o Sub-11, a gente também teve alguns meninos do Sub-9 do ano passado também, que jogaram comigo esse ano. O Sub-9 está pronto, já estamos treinando. A Liga deve decidir agora daqui a um mês e alguns dias, que é para começar. E vamos falar agora um pouco também sobre um trabalho que você começou a desenvolver fora da região de Guapimirim, lá no município de Magé, né? Queria que você falasse com a gente. Uma boa oportunidade também falar do trabalho que eu acho que eu ainda comecei, tem 3 semanas. Que é em Magé, um trabalho lindo que tem lá em Magé, que é o do Toxai, né, que é um trabalho de futsal com o Thiago. O Thiago tem esse trabalho há bastante anos, que eu acompanho também, né? E já é um trabalho que tem só o masculino, que joga o Campeonato Carioca, desde os 6 até os 11 anos de idade, né? Campo e futsal. E eu e o Thiago estamos com a equipe já montada lá, a equipe já está forte, a equipe, o Sub-11, né, feminino de futsal. E lá o treino está sendo toda segunda-feira, né? E no Magé Tênis, puro. Garotada que quiser, é só comparecer lá? Só comparecer. Está aberto, continua aberto? Está aberto para todas as meninas da idade de 8 a 12 anos. Bacana. E daqui a pouquinho, falar de futebol feminino, você tem sempre aquelas meninas que você ajuda a treinar, faz um trabalho diferenciado e tem se destacado. Eu quero que você fale para a gente daqui a pouquinho sobre algumas dessas meninas, tá? Então, a gente fala em instante. Mas eu aproveito agora para trazer algumas outras notícias das cidades, inclusive sobre o Campeonato Estadual de Seleções Municipais Sub-17, em que Guapimirim, mais uma vez, vai chegando na final da categoria Sub-17 na região serrana. O campeão avança para pegar uma outra fase com os campeões de outras regiões. Então vamos ver essa notícia e outras informações do esporte nas cidades. O município de Macaé está realizando os Jogos Estudantis, justamente entre as escolas da rede municipal. Vôlei, futsal e basquete foram os destaques da semana, definindo os semifinalistas. Por exemplo, o vôlei sub-15, que consagrou o Colégio Maria Letícia como primeiro colocado e o CIEP Maringá como segundo. No futsal sub-11, o Paulo Freire assumiu a liderança, seguido por Zelita Rocha. E teve ainda basquete feminino e masculino sub-15, com o CIEP Maringá em primeiro e o Maria Letícia em segundo lugar. Nas próximas etapas, segundo o coordenador de Educação Esportiva, Fernando Gama, haverá o confronto entre os semifinalistas das escolas da região serrana contra os dos colégios do centro urbano. Falando ainda de Macaé, o jovem Gabriel Franja, de 23 anos, comemorou aniversário essa semana e também comemorou a sua convocação para participar da equipe brasileira nos Jogos dos BRICS
na Rússia, na modalidade FIFA Volta 5x5. O evento multiesportivo internacional vai acontecer de 20 a 24 de junho em Kazan, na Rússia. Mais de 5.000 atletas estarão participando e o Franja foi convocado pela segunda vez. Na primeira ele havia sido convocado pela Confederação Brasileira de Games e agora pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário. No seu retorno às competições de futsal adulto masculino, Teresópolis não tem se dado muito bem. O time amarga 3 derrotas no primeiro turno do Campeonato Carioca e joga nesse domingo às 19 horas no ginásio Pedrão contra a Associação Esportiva de São Gonçalo, tentando sua primeira vitória na competição. O jogo é válido pela 4ª rodada. Nessa quinta-feira, pela 5ª rodada, que esse jogo, na verdade, esse jogo contra o São Gonçalo está atrasado, Teresópolis perdeu mais uma, foi derrotado por 4-3 para o Vasco da Gama em São Januário. Correias de Petrópolis e Magé Futsal se enfrentam nesta sexta-feira, dia 14, no ginásio do Esporte Clube Correias. Bom, vamos falar de seleção brasileira, né? Juliano, você como treinador de futebol também, gosta do trabalho do Dorival Júnior? Gosto, sempre gostei. No momento era que, né? Você acha que era o nome? Acho que era o nome, sim. Acho que era o nome, sim. Agora ele está acertando. Acho que vai dar... ele, com certeza... Eu confio no que ele falou. Ele vai voltar a fazer os torcedores gostar da seleção brasileira. Eu confio nele, sim. A gente vê o seguinte, quando foi escolher o nome de treinador da seleção, se procurou olhar muito estrangeiros, né? Se falou... Eu fui totalmente contra. O favorito, né? Eu acho que o grande rival, mais uma vez, são eles, né? Os argentinos. Mas o Brasil tem muita chance. Que tem que ser feito. Aproveita aí o melhor duramente um grande time. Agora, Juliano, vamos voltar a falar aí do teu trabalho. E as meninas? Como é que tá aí? Quem é que tem se destacado? Você já veio aqui no programa falar de vários talentos que você ajudou a revelar e hoje estão aí jogando futebol, futsal pelo Brasil e até pelo exterior. Bom, o adulto, né, feminino, que aí se acompanha, né, tem um tempinho, e tem atletas que eu acompanho desde nova até se tornar profissional. E ainda continua acompanhando, ajudando, apoiando da melhor maneira que a gente pode. Tanto quanto em treinamento, colocando em clube, né? E é um trabalho exatamente que eu faço porque eu gosto do futebol feminino. Não tem outro motivo. A Paloma que veio aqui, né? Na época ela estava na Portuguesa, né? Foi isso, né? Acho que era Portuguesa. Jogou o Carioca e logo assim foi para São Paulo, né? Voltou, tá trabalhando comigo de novo. Treinamento nesse clube e acho que hoje estamos... Foi segunda-feira. Segunda-feira ela viajou para a Espanha. Ih, bacana. E vai disputar o Campeonato Espanhol. Pô, bacana. Né? Então, foi uma oportunidade, com dedicação já dela, sabe treinamento. O clube? Já né? tinha um clube? Não, ela estava parada, ela fez uma avaliação. Não, mas esse clube... Ah, sim. Aí ela, como ela veio de São Paulo, estava parada, ela fez uma avaliação, né? Então passou nessa avaliação e já viajou, já está na Espanha e já vai jogar o Campeonato Espanhol. Bacana. E tem alguma hoje, vamos dizer assim, algum talento mais novo que você está de olho, alguma menina que já está treinando, que você acredita no potencial, entre outras, né? Lógico que tem mais. Tem bastante. Eu estava até falando com essa semana no treino que essa idade que eu estou trabalhando, a oportunidade delas serem atleta profissional é certa. Elas estão começando com 8, 9 anos. As atletas que eu peguei começaram com 14, 15, né? E foram profissional. Você imagina que esse trabalho, a gente pega o meu trabalho, não tem em lugar nenhum por aqui. Você vai ver o meu trabalho aqui só em São Paulo. Por isso que em São Paulo, lá já desde da base de 11 anos, né? Tem um atleta com 8 anos que já está jogando no Campeonato Carioca de
feminino de futsal, sub-11, sub-12, com 8 anos de idade. Caramba. Então, aqui da região? Aqui, daqui, mora no quilômetro 11, né? A Alex, ela jogou já um campeonato sub-9, sub-11, já vai jogar o sub-9 comigo, de campo. Bacana. Essa é a primeira vez comigo. Ela jogou sub-11, jogou contra mim ainda. Aí, assim, eu tenho a Alexia, tem a Antonella. A Antonella já estava treinando na escolinha do Vasco, né, antes de vir trabalhar comigo, tem 8 anos só. Então essa idade de 9 anos, todas as meninas que estão trabalhando comigo são todas boas. Né? Fez um trabalho, até ontem, até um ano passado, elas não treinavam e não jogavam. Mas a gente está fazendo um trabalho muito legal, que elas estão se desenvolvendo rápido. Ô Juliano, agora eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho da divisão dos clubes menores do Rio de Janeiro, que você sabe que meu coração anda pela Série A2 do Campeonato Carioca Estadual, que é com o meu América. Agora eu estou acompanhando bastante. Rapaz. Olha só, vamos falar aí dos clubes menores, começando pelo brasileiro da Série C. O Rio de Janeiro só tem um representante, que é o Volta Redonda. Ele só vai jogar na próxima segunda contra o ABC de Natal, lá no estádio Frasqueirão. Não cheguei a entrar, mas já passei em frente quando eu tive o prazer de visitar a belíssima cidade de Natal. O Volta Redonda está em 4º lugar, mas os jogos vão acontecer sábado e domingo. Então, segunda, ele pode estar ali mais longe do G8. Então, ele tem que ficar atento para não perder espaço aí nessa luta. E a Série D, que é a 4ª divisão do Brasileiro, que tem 3 times do Rio, teve jogo no meio de semana. Portuguesa, Nova Iguaçu e Audax estiveram em campo e a gente fala desses jogos. Pela rodada de número 8 do grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série D, uma vitória importantíssima do Nova Iguaçu fora de casa por 1-0 sobre o Real Noroeste, levando o Laranja da Baixada para a vice-liderança do grupo, 1 ponto atrás do líder Itabuna, que tropeçou ao empatar em casa com o Democrata de Sete Lagoas em 1-1. Quem conseguiu a sua primeira vitória na competição foi o Audax, fora de casa no Ipatingão, meteu 3-0 no Ipatinga. Completando a rodada, a Portuguesa perdeu a oportunidade de assumir a liderança ao empatar em casa com o Serra do Espírito Santo pelo placar de 1-1. Na 9ª rodada, o Nova Iguaçu pega o Ipatinga domingo no Laranjão e o Audax recebe nesse sábado o Real Noroeste em Moça Bonita e a Portuguesa joga na Arena do Jacaré em Sete Lagoas contra o Democrata, mas só na quarta-feira. Agora, o Juliano, eu vou lamentar aqui, falando de Série C, o Teresópolis Futebol Clube foi desfiliado da federação, vários anos sem participar de competição. Ai, que pena. O estádio Antônio Sabatoni, que você conhece, ali no bairro do Alto, enterrou um mato tomando conta, ninguém limpa. Outro dia tiraram uma foto, um abandono total. E é necessário que o poder público entre nessa jogada, porque o Teresópolis Futebol Clube, embora ele seja particular, ele foi doado aquela área ali pelo município, mas com a obrigação do Teresópolis fazer esporte. Não é ali para amanhã, depois que alguém esperto querer vender para condomínio, não. Aquilo ali não é área para especulação imobiliária, aquilo ali é uma praça de esporte que o município cedeu para o Teresópolis Futebol Clube lá atrás para fazer esporte. E o Teresópolis Futebol Clube, a última coisa que tem lá é esporte hoje em dia. É uma vergonha o que está aquilo lá. Então, a gente tem que ficar atento para isso aí. E é lamentável. Já foi ver seu Vasco, você que gosta do futsal, já foi ver o Vasco lá em Teresópolis, lá pelo... Mas eu acho que dia 22 tem jogo de novo, hein? Eu acho que eu vou dar um pulinho lá dia 22. E lá, pelo menos lá, o Vasco tá indo bem, Juliano. Lá ganhou, jogou 3 vezes, ganhou 3 vezes. E aí eu consigo assistir, que eu não tô conseguindo nem assistir. Tá difícil, né, meu amigo? Bom, mas é um sofrimento a cada jogo. Ó, eu vou até brincar outro dia, né, depois que pode começar o torcedor do Vasco a pagar meia entrada, porque só assiste um tempo. As coisas que acontecem. Não adianta, aquela goleada contra o Flamengo, aquilo ali, ó, o Antônio Alexandre ali, ó, pilhando ali, nosso diretor flamenguista.
Tá mandando recado lá pro nosso Pedrinho, aqui lá em Mauá, grande vascaíno. Essa também eu gostei, hein? Né? Tuninho, um abraço, hein? Depois dessa, vamos terminar logo, porque senão o flamenguista... Um ali, o outro aqui, trabalhando para gravar o programa de camisa do Flamengo. Isso devia ser proibido pelo regimento interno da empresa. Mas o diretor é parcial. Essa é a grande realidade. Juliano, obrigado, cara, pela participação. E obrigado aí à nossa equipe técnica, né? O Rodrigo, que está aqui vestido de rubro-negro, a toda a nossa equipe aí, o Luiz, o Márcio, nosso diretor Antônio Alexandre, o Tuninho, nosso querido Pedrinho vascaíno, sofredor, e também a você que nos acompanha pelos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Um ótimo final de semana e até o próximo.